Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, estamos aqui iniciando mais um vídeo. E neste vídeo que nós estamos iniciando, também se inicia um novo quadro aqui no canal, que é A Voz do Ministro, que vai ser conversa com dezenas e dezenas de irmãos e irmãs que teve experiências com Deus, que tem o seu testemunho, tem a sua caminhada cristã, e a gente vai trazer muitos aqui para contarem suas experiências. Então anota aí, A Voz do Ministro. E hoje aqui estou com o jovem Marcos, aqui da cidade de Piracicaba, no qual a gente vai conversar com ele, ver como que foi a conversão, o batismo, como que são as experiências que ele já teve com Deus e tudo mais. Então fique ligado, deixa seu like, já comente aqui abaixo, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, e eu espero que muitas vidas serão alcançadas pelo poder de Deus. Glória a Jesus. Então bora lá, Pai do Senhor, irmão Marcos. Pai do Senhor, todos os irmãos. Glória a Deus. Então, varão, vamos começar aí como que foi sua conversão, seu encontro com Jesus. Aquilo que a gente estava conversando mais cedo, da época da escola, que você teve um contato com um jovem que foi transformado. Conta isso daí também para nós. Então, varão, tudo começou em 2018. 2018 tinha um jovem que estudava conosco, chamava Everton. A gente sempre foi em 3 na sala, eu, o Maxwell e o Everton. E o meu primeiro encontro com Deus foi nesse ano de escola, onde eu comecei a ver o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa. Até então eu não entendia que era Deus trabalhando, Esse jovem Everton, sempre andava comigo, morava perto de casa. Às vezes quando acabava a escola no outro ano, caía em sala diferente, caía separado. Mas no último ano de escola a gente caiu junto, E o Everton, ele teve uma transformação que eu posso dizer foi do dia pra noite, mais ou menos, O Everton era um jovem tranquilo, calmo, mas devido às más companhias, que ele começou a andar, ele começou a andar no mau caminho também junto com esse pessoal. Aonde o Everton que não fumava, ele começou a fumar. Aonde o Everton que não bebia, começou a beber, começou a usar lança-perfume, E começou a sair com as meninas, onde ele fazia isso, Começou a entrar na prostituição também. Isso tudo foi antes das férias escolares, se não me engano, em julho, Em julho, 2018. Tudo isso foi em 2018, antes das férias escolares. O Everton usava lança-perfume, que caía na minha frente na sala de aula e eu dava risada, cascava o bico, Até que entrou as férias escolares, um mês a gente ficou em casa. Daí após que eu voltei das férias, uma das primeiras coisas que eu observei na sala de aula foi esse jovem. O jovem que bebia, fumava, usava lança-perfume, De repente ele estava mudado, ele estava com um comportamento diferente, Até então eu não sabia que era o trabalhar de Deus. Aí tal, ele foi mudando, A gente conversava, o modo dele de falar estava sendo diferente, tudo, Daí eu comecei a andar mais com ele, foi no final de 2018, onde eu estava passando uma crise de ansiedade, o síndrome do pânico, A gente sabe que a ansiedade ela é causada porque você se preocupa com o dia de amanhã, acaba ficando sufocado. E esse foi um dos motivos que acabou levando para a igreja no começo, Daí quando eu estava na praia com os meus pais, não queria sair do apartamento, queria ficar em casa, Daí eu falei, não, eu quero ir na igreja. Eu quero ver como que é. Eu já ia na igreja de criança com a minha mãe, mas nunca fui assim frequente, virar membro. Não, eu falei, quero ir na igreja, Eu confiava em Deus, porque mesmo meu pai sendo católico, ele já jogava uma crença que Deus existia, minha mãe também, Daí sempre que eu tinha medo em casa, eu lia o Salmos 91, tinha pesadelo. Mesmo não servindo a Deus, eu acreditava, tinha o temor assim, Daí durante essa crise de ansiedade eu falei, não, quero ir na igreja, Só que eu não conhecia, assim, por mim eu não conhecia ninguém, Só que eu lembrei desse jovem, que eu tinha o contato. Falei, não, ele tá indo na igreja, eu também quero ir, Ele foi mudado, eu também quero ir. Daí chegando da viagem da praia, em 2018, eu comecei na quadrangular, no ministério que a gente conhece ali, Eu fui com ele e tal, comecei assim gostar um pouco, porque a minha mente começou a distrair dos problemas que eu estava passando, focando um pouquinho mais na palavra.
Daí eu comecei com ele e tal, fui melhorando, né? Fui melhorando e lá nessa igreja eu desci as águas em fevereiro. Eu desci as águas, tudo certo. Tudo certo não, porque eu não estava liberto, porque eu nem conhecia Jesus na época. Eu desci, batizei na piscina, tomei um banho só por tomar só, né? Porque o Everton tinha mudado, eu falei, vou mudar também, né? É que a gente sabe que lá é mais por impulso, tudo, não tem a restrição que a gente tem na igreja agora, né? Quantidade. Mais quantidade. Não adianta ter quantidade e não ter a qualidade também, né? Por exemplo, 200 pessoas estão na igreja, 10 descem as águas, o pastor já esquece dos 10 já, na verdade. Sim. Aí tal, eu desci as águas, continuei a mesma coisa, na verdade. Não mudei foi nada, eu falei, meu Deus, eu desci as águas, continuo nos pecados ocultos que eu tinha. Quero o vício da masturbação também, pornografia, que a gente sabe que muitas pessoas estão presas hoje nesse vício, né? Até dentro da igreja o pessoal está preso, né? No pecado oculto, muitos jovens, e não consegue se libertar, né? Já tentei várias vezes se libertar na época desse vício, não conseguia. Não conseguia, o pessoal fala que nem o vício da cocaína, né? Que você vicia, cada vez você quer mais. É muito mais pior, né? É muito mais pior, né? Não conseguia me libertar de jeito nenhum. Eu descia as águas nesse vício, assistia televisão, né? Eu adorava assistir filme, jogos de tiro, era viciado também em jogos de tiro. Free Fire. Não, Free Fire é misericórdia, eu não gostava não. Era só aqueles Call of Duty pesado, só jogo de tiro, né? Aí tal, eu desci as águas, eu falei, meu Deus, eu não mudei, foi nada. Li a Bíblia uma vez por semana, e um capítulo de Mateus, a oração toda é a mesma coisa, né? Senhor, meu Deus, protege minha mãe, meu pai, meu cachorro, todo mundo. Era a mesma oração toda noite, né? Antes de dormir. Daí só que esse jovem, é interessante que ele desceu nessa igreja, né? Só que o coração dele já estava voltado para Deus. Porque ele já tinha mudado, né? Só faltava mudar as vestes, né? Ter uma transformação um pouco a mais. Aí de repente esse jovem começou a acompanhar o Maxiel também na igreja. Eu não sei a história dos dois, nunca perguntei. Começou, o Maxiel levar ele para Deus e amor, tal. Daí o Everton me manda um vídeo do pastor na época, né? Pregando a verdade, futebol, idolatria, essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, nesse ministério onde contou ninguém nunca me falou isso, né? Essas coisas. É que daí tocou no meu coração, né, mano? Porque não podia ser mentira aquela coisa que tava falando, né? Não tem como. Tocou no meu coração, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Daí eu conheci a verdade, que os vícios que eu tinha era pecado, masturbação era pecado, né? O Everton mudou de ministério, foi pra Deus e amor. Aí que ele começou mais a restringir mais as vestes e tal. Começou a mudar. Logo foi batizado com o Espírito Santo, que tava com o desejo desde a quadrangular. Foi batizado bem antes, se não me engano, com o Espírito Santo, né? Daí eu fui aprendendo um pouquinho mais a verdade. Comecei a acompanhar ele na igreja. O pessoal chama a gente de Paulo e Silas, né? A irmã Bertina lá, a esposa do Joaquim. Olha o Paulo e Silas aí na época. Mas tudo perdidão, mano. É engraçado, Vasco, que eu tinha. Mesmo quando eu tava no mundo ainda nesses vícios, eu tava na Deus e Amor. Tava com umas vestes já, tava de berma, tava com a calça já, né? Tudo mais, eu tava no pecado oculto ainda, que era a masturbação e a pornografia, né? Só que teve um dia interessante, né? Com o Everton já firmado assim mais na igreja. Aí ele chamou pra evangelizar, né? Eu falei, não, vamos embora. Pregar contra o pecado, vamos embora. E eu no pecado, mas vamos pregar contra o pecado. Evangelizar no pecado e eu no pecado, né? Falei, vamos embora. É que a masturbação é assim, né? Você tenta assim ficar sem, tipo, ficar uma semana sem praticar, mas logo o desejo da carne acaba falando mais alto, né? E se não tiver estruturado, você volta a ser como era, né? E era assim a minha vida. Era um ciclo, né? Você tenta sair, mas não consegue. Eu fui com esse jovem evangelizar e me deu um terno assim, rapaz, solzão que tava assim agora. Solzão mais de 30 graus. Lá no secap, né? Pegando a caixinha de som, pregando contra o shortinho curto. Você que usa shortinho curto, não sei o que. Vai pro inferno, na rua, com a caixinha de som. Dessa aí, ó, um pouquinho maior. Aí tal, vai pro inferno, se arrependa dos seus pecados, tal. A gente começou só nós dois, tem ninguém. A rua lotada, na frente do Delta, no supermercado, pregando. Daí a gente começou a andar, tudo. Teve um bêbado lá, né? Tava meio perturbado. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô aqui em pecado. Eu tô sabendo a consciência do pecado. Se esse cara manifesta aqui, eu tô lascado, eu tô na roça, não tem nem o que fazer, não tem autoridade. Daí o Everton tava já bem mais firme, né?
É engraçado que esse jovem era bem pior, né? Na época também, ele tinha ouvido a masturbação, só que ele se libertou também, graças a Deus, né? Evangelizando e tal, apareceu esse homem que tava meio bêbado, tudo, né? Aí beleza, a gente conseguiu amenizar a situação, não aconteceu foi nada. Só que interessante que a gente tava evangelizando, apareceu um cara com um carro atrás nos seguindo, né? Nos chamou a gente, nós dois, falou assim, ó, varão, eu senti de entregar essa água pra vocês dois aqui, ó. Eu vi vocês dois evangelizando lá na frente do mercado. Acho que o cara nem era cristão, né? Foi sentido de entregar pra vocês dois. Falei, caramba, como que pode, Deus? Ele entregou 2 garrafinhas de água pra nós dois. O cara sentiu de entregar. Ele ficou caçando a gente lá em volta, lá de carro, né? Não tinha achado a gente, ficou caçando. Sim. Foi e entregou. Falei, meu Deus do céu, olha como que é de Deus, rapaz. Acho que a gente foi evangelizar, acho que foi umas meio-dia, se não me engano, pra mais. Solzão quente. Solzão quente, de terno. Não tinha levado água? Não, de terno, é só a Bíblia, pregando contra o pecado, aí eu no pecado. Essa foi a primeira experiência, né? Aí foi passando o tempo, eu tinha conhecido a verdade, já estava conhecendo a Deus de amor, a verdade. Comecei a frequentar os cultos, não conseguia me libertar do pecado da masturbação, tudo, né? Eu conversei com o Joaquim na época, não sobre isso, porque eu queria virar membro, né? Só que não estava preparado para ser membro ainda da igreja, né? Porque tem a libertação. E como eu tinha descido as águas na outra igreja, e eu achava que considerava, eu ficava teimando que eu considerava, né? Não, aceitei Jesus, mas pequei, mas Jesus perdoa. Era assim o pensamento, Jesus perdoa. Mas não sabia que tem transformação por trás, né? Daí não virei membro, tinha até o irmão Júnior, ele explicou um pouco, não pode assistir televisão, tudo. Falei, amém, né? Isso daí é de menos. Mas eu gostava de assistir filme, hein? Sim, mas coisa por fora que é TV, né? Os canais. Nossa, era só filme, só filme. Jogava, nossa. Aí beleza, comecei e tal, conheci a verdade em 2019, metade do ano. Foi terminando o ano, fui na Deus e Amor um pouquinho. Daí até que chegou em março de 2020. Não lembro o dia exato, mas em março, né? Eu tava desempregado ainda, tinha acabado de escola, fiquei um ano parado em casa. Né? Daí eu fui na Deus e Amor e mandei uma revelação, irmão Paulo do Vale. Irmão Paulo do Vale. Ele falou, Deus tá abrindo aqui a porta para duas pessoas nessa noite. Falei, amém, né? Levantei a mão. Falei, amém, era eu também. Era eu e mais outro irmão, não lembro quem que era. Falei, amém, né? Eu cheguei no meu pai, tal, revelação e tal. Falei, amém, montamos 10 currículos. 10 currículos a gente montou, saímos no dia seguinte de entregar. Pegando. Só o enxuto chamou, rapaz. O enxuto eu tenho preso, não eu preso. O enxuto. Chamou no dia seguinte, depois da revelação, 2 dias seguintes. Depois entregou a currículo. Peguei, fui fazendo os processos lá tal, fui passando. Eu fui tudo chique na entrevista. Eu fui camisa social. Essa que eu mandei a foto pra você, azul. Calça jeans, cintinho, a camisa por dentro, sapato social. Só eu, né? Eu fui o único diferente na entrevista. O pessoal às vezes de chinelo na entrevista, rapaz, nossa, tudo relaxado. Calça moletom. Falei, não, vou tudo chique. Eu fui tudo chique mesmo. Calmo na entrevista. Fui passei na entrevista, mano. Consegui meu primeiro emprego em março de 2020. Eu já até hoje vai fazer 2 anos e 8 meses, se não me engano já. Eu consegui emprego, só que teve um problema, né? Esse emprego que entrou a pandemia, né? Esse foi o março. Eu entrei na empresa e começou o Covid. E quando eu tava conhecendo a verdade, a igreja vai e fecha. Fechou 6 meses a igreja. 6 meses, não, eu tava lá aprendendo e tal, pra conhecer a verdade, sabia que os pecados que eu tava errado, né? A Bíblia diz que quem cai na prostituição peca com o seu próprio corpo, se não me engano, né? Sabia de tudo isso, já que eu tava errado e tal, né? Beleza, rapaz, eu comecei a trabalhar, fiquei um mês lá. Fiquei um mês e pouco, fiquei incomodado. Falei, nossa, nem tô lendo a Bíblia direito, né, cara? Tipo, eu tô errado, falei, nem tô lendo a Bíblia direito, né? Comecei a ficar incomodado por dentro, né? O Espírito Santo, desde a época, falei, cara, tô lendo a Bíblia, tô com o povo aqui falando só besteira, né? E entrava na brincadeira também, né? Então eu falei, não, vou comprar uma Bíblia. Comprei. Bíblia do Pregador Pentecostal. A primeira de estudo. É o do Irvado? Que eu tenho na bolsa lá, tá guardando na bolsa lá. Eu tinha comprado algumas lá, antes na igreja eu gravava da Unimed. Na Unimed. É o Unimed. É de Unimed, uma quadradinha azul assim, traduzida bem. Eu usava ela, depois eu comprei outra lá, só que eu não gostei, capa dura na rua, eu comprei essa.
Então comecei assim, estudar um pouquinho de Mateus e tal. O videogame foi largar. Eu fazia academia também na época, né? Fiz 3 anos. Mas não fazia dieta, não adiantou foi nada. De for ver. Só tem uns braços um pouquinho malemar aqui, mas 3 anos na academia você fazia dieta. Comia doce doidado, né? Foi 3 anos. Eu me libertei da academia foi em fevereiro de 2020. Essa foi a primeira libertação minha, né? Início da pandemia já. Foi antes de conseguir emprego. Falei, não vou fazer mais, comecei a ver lá que eu tenho pré-morar do Espírito Santo, tal, vaidade, você volumizar o corpo, né? A gente sabe que a Bíblia diz que o exercício físico é bom, né? Lógico que é bom, tem que fazer. O apóstolo Paulo fala. Mas se for na academia por ficar forte assim, você tá na sensualidade, na vaidade. Lógico que tem necessidade hoje, tem pessoa que é necessário fazer por causa dos ossos, alguma coisa, né? Sim, o músculo é importante, né? Porque que gasta a gordura é o músculo, né? O médico manda fazer é necessidade, aí não tem que fazer. Então a primeira libertação foi essa. Tal. Só que eu parei de ligar pra videogame. Quando eu comecei a trabalhar, eu parei de ligar pra essas coisas. Assistia mais filme e tudo. Aí fechou a igreja durante acho que 6 meses, 7 meses, pai. Mais de 7 meses ficou fechado. Falei, meu Deus, tô conhecendo a verdade. Nem acompanhava, parei. Sumi do secap, rapaz. No secap eu sumi, ninguém vai ver eu. Acho que nem o Everton veio direito. Só trabalhando, tudo, mas Deus estava trabalhando lá dentro já da empresa já, né? Falei, amém, tal. Chegou uma hora, rapaz, que eu tava, acho que uns 7 meses na empresa. 7 meses, acho que não me engano, na empresa, né? Foi março, maio, abril, junho, julho, agosto, 6 meses. 6 meses na empresa e tal. Eu tava assistindo um filme em casa uma vez, chama A Ressurreição. Não é a Ressurreição de Cristo, é outro. É pura heresia o filme, se for ver. O filme é pura heresia, se for ver, porque trata de um... Não sei, não tá na Bíblia isso, né? Não sei se tem... Não tá na Bíblia, não é verdade. Fala de um... Como que fala? Aqueles guardas da época lá. Um guarda romano e começa... De Roma. Ele começa a investigar o sumiço do corpo de Jesus. Sim. Começou a investigar. Eu assistindo um filme em casa, né? Assistindo um filme em casa. Daí esse filme, foi caramba, tá interessante esse filme aqui. Eu só assistindo deitado na minha cama. Começou a aparecer Jesus fazendo os milagres nos filmes, curando o leproso, tudo, né? Só que se for ver heresia, que nem eu falei pra você. Não tem isso, o cara estudar o corpo de Jesus, a tumba tá vazia, não sei o quê. Daí teve os soldados que viu lá os anjos abrindo a tumba lá, tá? Isso daí tá tudo bem, né? Tá na Bíblia, tudo. Mas chegou uma parte no final do filme, rapaz, que cura um leproso. Curou o leproso, beleza. Daí chega no finalzinho, ele se despede dos discípulos e diz, né? Ide por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê em mim, ainda que seja morto, né? Viverá. Rapaz, aquela hora eu chorei em casa até umas horas. Eu chorei. Eu chorei porque Deus estava trabalhando já faz tempo, já fazia um ano já que eu tinha conhecido a verdade e não consegui me libertar dos vícios. 1 ano. Falei, meu Deus do céu, não tô feliz que eu tô fazendo na minha vida, pai. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu já sabia que o que me fazia cair no pecado, eu já sabia de tudo, eu já sabia o que eu precisava fazer, mas não fazia antes. Falei, nossa, meu Deus, eu tomei a decisão em casa. Vou falar que eu aceitei Jesus em casa, em setembro. Aceitei lá mesmo. No dia seguinte, eu levantei, mãe. Peguei as bermudas, taquei na sacola. Regata, taquei na sacola. Videogame tirei da tomada. Instagram eu excluí, fiz Facebook eu excluí. Porque me fazia cair nos vícios, né? Sim, a masturbação, a sensualidade, se não tem estrutura. Na verdade é o que mais faz cair, né? Tapei as brechas. Tapei tudo. Não, rapaz, foi uma transformação assim do dia pra noite, da água pro vinho. Que eu tomei a decisão foi de repente, que eu tomei a decisão lá em casa, né? Nossa, eu coloquei minha mãe na frente assim, comecei a chorar, desabar no choro, rapaz, não quero servir a Deus, não sei o que, comecei a renunciar mesmo, né? Excluí Facebook, tudo, eu fiquei bom tempo sem Facebook. Facebook eu não tenho mais, excluí, não ligo. Instagram eu tenho hoje e tal, né? Eu excluí. Daí eu trabalhava no serviço das 2 da tarde até 10 horas da noite. Chegava em casa às 10h40, que meu pai me buscava, né? Eu chegava em casa e começava a ler a Bíblia, né? Comecei acho que em Mateus. Comecei a ler a Bíblia e falei, caramba, não tô entendendo nada desse negócio. No dia seguinte tava lá, entendendo nada, mas tava lá lendo. No começo não tem nada. Tava lá lendo. Ficava
2 horas na mesma passagem e ficava lendo lá. Não entendia nada. Dia seguinte, nada. No outro, nada. Aí chegou no outro, opa, pera aí, entendi um pouquinho aqui. Aí começar a dar risada sozinho em casa. Alegria de ter entendido. De ter entendido a palavra. Chegava no outro dia também, ficava das 10h15 até 1h da manhã lendo a palavra lá em casa lá. Da noite. Tipo, coisa Mais mesmo. de 3 horas. Quase mais de 3 só lendo a palavra. E foi ela que foi limpando. O desejo de pecar já nem tinha mais de uma semana, não tinha vontade de mais nada. Mais nada. O máximo que eu já consegui ficar sem com as minhas forças foi 2 meses e meio sem pecar, né? A masturbação tudo. Sozinho. Agora uma semana foi. É igual o viciado que para de usar droga. Foi uma semana. Daí eu sabia que ia ter batismo na Deus e Amor em novembro. 2021 ou 2020? 2020. Foi quando abriu um pouco a igreja, né? Foi daí quando já abriu. fizeram batismo. Batismo de máscara, foi nossa. De máscara, nossa. Bebi água até umas horas naquele dia. Daí beleza, eu tinha 2 meses e meio para me preparar para o batismo. Não sei nenhuma estrutura na verdade lá, né? Foi eu e Deus. Mas liberto já. Já liberto. Eu já sabia já, comecei a acompanhar muito pastor no YouTube, né? Muita coisa. Nesse meio tempo aí. Daí o Vanderlei me deu a listinha do batismo, a revistinha do batismo. Estudei em casa, sozinho. Eu e outro irmão. Não tinha aula. Não tinha aula, não tinha nada. Você mesmo, por si mesmo, né? Aí fui aprendendo com Jesus, tal, 2 meses e meio, tal, fui me preparando. Não consegui orar 5 minutos, mas tava perseverando lá. Aí você começa a orar mais, do nada, você vai aumentando. Beleza, passou 2 meses e meio, chegou o dia do batismo, 22 de novembro. No batismo eu quase desisti lá, mano. Quase porque é muita seta lá, não foi misericórdia. Você começa a vir cada pensamento malicioso na hora, que a sua mente ainda está sendo limpa, né, das coisas que você praticou durante tempo, anos. Batalha espiritual, né? Matar, eu falei, meu Deus, se eu vou descer as águas, olha os pensamentos que eu tô tendo, eu vou descer as águas, mano. Falei, misericórdia, que ir embora, mano. Tá começando a ficar frito lá. Falei, não, vou descer. Desci lá embaixo, desci com o pastor Ednilson, se não me engano, que desceu. Desci com ele, né? Daí foram, tampa o nariz, né? Pra não entrar água. Tampei o nariz pra não entrar água. Só que abri a boca. Tava de máscara, vai do água até a Amazonas. Ó, do dia do batismo tava eu, tava o Edson, tava o Alan, tava o C tocando, tava o Lucas, tava a Tayane, tinha aquela Larissa de Rio Claro, que eu me lembro. Claro, né? Foi no Rio, quando batalhei lá. Ela tava a Ariela desceu no mesmo dia, ela desceu no mesmo dia. Ela batizou no mesmo dia. O Paulo batizou também no mesmo dia. O Paulo? De Capivari. Eu não lembro o Paulo. Tem o Davi também de Rio Claro, que anda com o Lucas, os meninos. Grandão. Foi, nossa, eu batizei. Foi amém, né? Foi 11 e poucos, eu acho que 11h30 da manhã. Desci as águas, nós foi embora. Eu ia na igreja meio com esses pensamentos ainda. Daí que eu fui vendo que é com o tempo. Conforme cada vez você vai mais na palavra, você vai ficando mais limpo. É o processo da santificação. O processo de transformação. Tudo. E isso é até quando Jesus voltar. Certo, quando Jesus voltar. Daí o maior aprendizado que eu tive foi no serviço, no trabalho. A Bíblia diz pra gente amar o nosso próximo, tudo, né? E do que é interessante que Deus foi trabalhando, né? No dia do batismo eu pedi folga pro meu chefe. Logo em seguida eu mudei de carga horária, fui pra de manhã, das 6 às 2 da tarde, daí pra ir pro culto. Porque antes só conseguia, a preparação só conseguia uma vez no culto por semana. Que eu folgava na terça. Depois só na terça e sempre folgava um domingo só no mês. Então só ia um domingo só na igreja. E foi a preparação, foi assim. Daí foi mudando, rapaz, foi mudando. Batizei, mudou minha carga horária. Às vezes eu ganhava um prêmio na empresa lá do nada. Não entendia nada, ganhava os prêmios, ganhei torradeira, 2 vezes torradeira. Falei, meu Deus do céu, de novo torradeira, mas ganhei. Aí trabalhava na açougue, né? Daí eu creio que o meu maior aprendizado foi em janeiro para fevereiro de 2021. Tava no azeite, você tava no primeiro amor, né? Tava começando a aplicar a palavra cada dia mais. E no açougue é assim, você trabalha com cliente, tem cliente chato, tem cliente bom todo tipo. Todo tipo, e eu gostaria de atender só o chato. Porque o chato que testa a sua paciência, eu sou calmo. Tem dia com amor, rapaz. Porque Jesus disse, né, se te fazer andar uma milha, ande 2. Falei, amém, o cara que é isso, tal. Pegava o chato e ia atendendo com amor, mano. Apareciam umas mulheres assim, meio sensual na frente, já baixava o olho, começava a fugir da aparência do mal.
E foi um aprendizado. Foi o momento que eu senti, eu acho que mais graça na vida. Assim, foi, nossa. Porque você chorava quando via alguém pecando do meu lado contra Deus. Tinha uma brincadeira que o pessoal fazia no açougue que era horário. E via uma mulher bonita e falava, tá meio-dia, 2 horas, sabe? Falei, misericórdia, eu no meio. Falei, nossa, misericórdia. Começar você combater ali no meio? Sozinho, repreendendo em espírito lá. Falei, misericórdia. Daniel Babilônia, rapaz, foi sozinho aqui, Jesus. Trabalhava que nem louco no açougue. Por um lado pro outro, agitado. O pessoal começava a falar alguma coisa maliciosa, já começava a desviar do assunto do nada, sem o pessoal perceber. Ia desviando, apartando da aparência do mal. Buscava amar mais o semelhante a cada dia mais lá. Tinha dia que eu lembro até hoje, fui pra Campinas trabalhar. Fui trabalhar, trabalhei 12 horas, cheguei em casa quebrado. Não consegui nem orar direito. Orei 5 minutos. Nem ia a palavra direito, né? Acordei no dia seguinte, parece que mais renovado ainda. Falei, o que aconteceu, Deus? Porque parece que a oração foi de coração, né? Deus tá vendo seu estado físico lá. Tá? Foi esforço e tal. Daí começou a vir as lutas em março. Aí parou de ser tudo flor. Misericórdia. Aí foi as lutas. Já era 2021. 2021. Foi uns 3 meses de batismo, 4 meses. Depois. Daí começou a vir as pelejas. Eu comecei a ajudar uma moça lá no serviço, que ela abriu uma marmita aí. Eu sabia um pouquinho de design, né? Daí só que eu gosto de muito ajudar as pessoas. Falei, meu Deus, eu vou ajudar ela, né? Tava ajudando ela em março, tal, peguei Covid em março. Peguei 15 dias de testado. Tá testado e emendou para as férias de abril. Já tinha dado 1 ano de empresa, né? Daí eu fiquei 1 ano em casa, ajudando essa mulher, rapaz. Acordava de manhã, buscava os design. Acordava de manhã, tal. Formando negócio. Tal. Só que eu começava a orar só meio-dia. Meio-dia eu começava a ler a palavra à noite. Aí foi o meu maior erro. Depois que eu percebi, mais pra frente que eu voltei nas férias, falei, meu Deus, já não oro mais como antes, no jejum como... Eu perdi o foco do jejum, né? Agora que eu tô voltando, né? Porque o irmão falou, não é bom você jejuar com o Covid. Daí eu perdi, desestabilizei, assim, você para de jejuar, depois você se acostuma a jejuar. Você não consegue mais jejuar. Você fala, hábito, né? você perde pro café da manhã, você perde pro filão na sua frente. Foi misericórdia. Aí que eu comecei a me enfraquecer mesmo. Eu só percebi que tava fraco quando eu voltei das férias. Falei, meu Deus, já não consigo orar mais como antes, não consigo jejuar mais como antes, nem a palavra. Porque você começou a amar, você começou a dar mais lugar pro próximo, né? Que a Bíblia diz que os homens começaram a amar mais as criaturas do que a Deus, né? Então minha falha foi querer ajudar muito. Tem o seu lado bom e o ruim. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus. Acima de tudo. Acima de tudo. A minha falha foi querer ajudar muito. Sim. Tem o seu lado bom e o ruim nisso. Daí tal, eu fui me enfraquecendo, falei, meu Deus do céu. E eu sozinho na caminhada, não tem ninguém. Era eu, só e o Maxwell, que o jovem casou em fevereiro, o Everton, que teve a transformação lá. Foi embora. Casou e começou a morar aqui no Monte Líbano. Ixi, do Secap até aqui, misericórdia. Né? No Secap até aqui não dá pra vir não, né? Aí ficou só eu de jovem, junto com os irmãos mais velhos da igreja lá, não tinha gás pra nada. Eu lembro que eu comprei em fevereiro 4.000 panfletos que você viu lá. 40 bíblias, rapaz, pra evangelizar. Ninguém foi, rapaz, não tinha incentivo. Não tinha incentivo, ninguém foi. Você chega a desanimar mais pra frente, né? Os irmãos falaram, não, deixa quando alguém for se batizar aqui na igreja, a gente dá a Bíblia. Se eu ficar esperando o negado se batizar, você nunca vai ver um. Porque não ia ninguém. Não tinha ninguém lá na igreja pra se batizar. Mas Deus trabalhou nessas bíblias, né? Daí foi passando o ano, sozinho na peleja, né? Sempre perseverando lá em casa, na oração, tal, meio cabeça dura ainda, porque quando você tá no começo da festa é muito sal, né? Não querendo sair com a família pra ir no shopping, queria nada. Queria só ficar em casa. Se reserva total. Se reserva totalmente. Falei, nossa. Daí você vai aprendendo com o tempo que não é assim, né? Você tem que saber discernir as coisas, né? Se agrada a Deus ou não. Daí foi passando o ano e tal. Daí em fevereiro deste ano, que eu contei pra você lá, né, na igreja lá, eu comecei a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico, que eu já tive no mundo. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ir na sua presença, ansiedade. Pronto, aí eu comecei a me abalar mais ainda, né? Porque eu comecei a lembrar de quando eu tava bem com Deus lá no ano passado. Sim. Só que a minha falha foi isso, queria ajudar a moça. Daí juntou tudo isso. Isso aí, e eu pensando na crise de ansiedade sendo cristão, né? Falei, meu Deus. Aí eu comecei a ficar aflito, nossa. Ia trabalhar, não tinha esperança pra nada. Acordava de manhã desanimado. Se orar, você não conseguia orar.
Teve um dia que eu cheguei no serviço assim, ó. Entrei na açougue pra trabalhar, depois saí, fui pro vestiário. A sua alma fica sufocada, né? Não sei, o seu coração fica sufocado. Você não consegue orar. Mas são as aflições, né? Não consegui orar, não consegui nem ter fé mais na palavra. Sim. Mas mesmo assim tava lá. Buscando orar, ler a palavra, tudo. Nessa hora, né? Foi nessa hora. Daí eu comecei a lembrar de uma passagem. Mateus 13. Deixa eu tirar o volume, que a Dani tá mandando mensagem. Mateus 13, eu comecei a lembrar do pastor Diego Lopes pregando, né? Acerca de Pedro. Quando Jesus termina de multiplicar os pães e peixes. É, o Diego Arca de Deus, conhece? Sim. É, esse daí mesmo. Não sei se é. Não sei qual é a igreja. Um vídeo motivacional que ele fez, 7 minutos. Né, ele falou sobre Pedro, né? Mateus 13. Quando Jesus termina de multiplicar os pães e peixes, fala, ó, pega o barco e vai até o meio do mar lá, tá Galileia, não lembro qual que é. Vai passar pro outro lado da banda. E Jesus sai para orar de madrugada. Daí quando ele veio, estava muito longe, vai de a pé andando sobre as águas, né? Daí quando eles vê os discípulos de Jesus, ó, é um fantasma. Aí Jesus fala, não tenha medo, sou eu. Daí Pedro faz a prova com Deus, né? Mestre, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Isso foi o pastor Diego Lopes pregando, né? Motivacional. Daí Pedro começa a andar sobre as águas, rapaz. Ele começa a ficar focado em Jesus. Só focado, começa a andar. Só que chega um tempo que ele começa a olhar para a tempestade ao redor. Daí quando ele começa a olhar, começa a afundar. Falei, meu Deus, tô que nem Pedro. Eu comecei igualzinho, comecei a lembrar. Caminhando. Daí começou a afundar. Comecei a olhar para a tempestade, começou a afundar de vez. Falei, meu Deus do céu. Falei, não posso continuar assim. Nossa, foi aflição, mano. Eu ia com a mocidade, ela não conversava com ninguém. Porque às vezes tinha vergonha, né? Porque você fala, caramba, cristão, você passando ansiedade, todo mundo bem aqui. Mas todo mundo tem suas lutas, né? Todo mundo passa. Daí eu falei, meu Deus do céu, né? Daí comecei na igreja, fiz uma semana direto. Chegava no culto, mano, tão aflito que você tava, eu dormia no banco 8 horas da noite, tava dormindo na pregação do carro, pregação de que foi. Tava dormindo, não tinha força. Você fica desanimado, só quer dormir só, mas você não consegue dormir direito. Porque você acorda na madrugada, assim, você não consegue, você tá acelerado, pensando muito. Cara, ansiedade. Né? Ansiedade. Daí tudo. Daí eu mudei de cargo da empresa, foi em fevereiro também. Quando eu tava passando. 2, aqui agora. Desse ano. Eu passei ansiedade esse ano já. Eu mudei de emprego esse ano já, né? Foi no mês que eu tava passando as aflições. Eu tava passando essas aflições, tribulação, ansiedade. Foi o mês que você subi de cargo. Eu falei, eu vou no monte. Eu nunca fui, não. Eu fui uma vez só uma mão. Meu irmão levou no meio do barro. Era um bosteiro que eu nem quase. Eu falei, vou no monte com o irmão Flávio, né? Eu falei, vou no monte lá, varão. Monte das Orquídeas. Eu tava de folga na sexta-feira. Bonito não secar pelo monte de lá, né? já ouviu falar, Que tava aflito. Falei, não, quero orar lá. Cheguei lá, orei meia hora com o irmão. Daí começou o meu ex-chefe a ligar pra mim, né? Porque ele sempre tinha mania de ligar na sua folga pra você trabalhar. Na sua folga. Daí ele me ligou, falei, pronto, quer que eu trabalhe na folga, não é possível. Você ia no monte ou você tava no monte. Tava no monte, daí começou a me ligar. Eu vi a chamada perdida de Cícero, né, que é o nome dele. Falei, o cara quer que eu trabalhe na Sierra, não é possível. Daí eu retornei pra ele, ô, o que tá acontecendo? Me ligou. Ô, Marcão, quer aparecer uma vaga aqui no auxiliar administrativo, você quer essa oportunidade? Falei, amém, né? Rapaz, ainda bem que no monte. Ainda bem que eu fui de sapato social no monte, camisa assim arrumada. Saí de lá. Você foi direto? Fui direto pra empresa, conversar com o gerente e tal. Conversei, dei a oportunidade. No momento que tava passando a luta, veio a benção. Veio a benção, mas só a luta, só na aflição, né? Daí conforme o tempo foi passando, fui melhorando tal. Depois eu comecei a conhecer a Dani mais pra frente. No meio... Sim. Na aflição. Não tem como. Daí uma vez aí falou pra mim, rapaz, lá em cima, né? Tava lá em cima, tava o pessoal reunido. Ele falou, Marcos, uma coisa que eu aprendi é o quê? Se você tá passando uma grande luta e você não sabe, é porque tem uma grande benção vindo. Daí veio, mudou o setor, comecei a conhecer a Dani e tal, em abril. Foi em abril. Abril, maio, foi em julho que nós começamos a namorar, começou a mudar tudo, mano. Tudo. Daí comecei a melhorar a mente e tal. E foi Deus trabalhando, rapaz. E essa foi a experiência. Momentos de mais dificuldade. Que você aprende. É o momento que você mais vive o extraordinário de Deus é o momento da tempestade. Foi na tempestade que Pedro andou
Foi na tempestade que Pedro foi socorrido. Foi socorrido. Rapaz, essa foi a experiência. Estamos aí perseverando. Não pode parar, mano. E mês que vem completa 2 anos de batismo já. 2 anos já. 2 anos já. Meu Deus, tremendo. Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, tremendo demais esse testemunho, essas experiências. E é assim, a nossa caminhada com Deus é aflições, a gente passa por provações, mas tenha sempre em mente, se você está passando por uma grande provação, é porque tem uma grande bênção de Deus chegando para a sua vida. A gente já está caminhando para o final aqui desta conversa, deste bate-papo, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir para você dar um conselho para os jovens. Você falou sobre masturbação, pornografia, seu processo. Dá um conselho para os jovens e para todos também, né? Como vencer isso? O que tem que fazer para vencer, né? Como se libertar disso? E também deixa uma palavra de incentivo para todos que estão nos assistindo agora. Amém. A primeira dica que eu dou é confiar em Deus. Como diz o Salmo 37:4, né? Salmos 37:4, se não me engano, vai dizer, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará, né? E quando eu tentava com as minhas forças, nunca consegui me libertar. Mas quando eu comecei a depositar confiança em Deus, né? Tudo se fez novo, como Paulo diz, né? Então eu fui liberto instantaneamente. Quando eu confiei mesmo no coração em Deus, né? Então o primeiro conselho é isso. Confiar em Deus, né? E confiar que você é capaz também, porque você tem que fazer a sua parte. Fazer a parte. É só a parte. Deus faz a lei, mas você também tem que fazer a sua, que é a renúncia. Fechar as brechas. Fechar as brechas. Porque Jesus disse, né? Que quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Mas em questão de fechar a brecha, o que a pessoa tem que fazer? Tem que apagar, tem que reconhecer, ver na rua. Reconhecer o que faz ela cair no pecado, na verdade. Eu reconheci o que me fazia cair no pecado, e quando eu reconheci, eu parei, né? Larguei tudo. Que nem falei, Instagram, Facebook me fazia cair no vício da masturbação, porque você vê mulher sensual, querendo ou não, isso cria um desejo. Fica na sua mente também. E depois, o resto do dia ou da semana vai vir de volta. Vai vir de volta. E você começa a pensar. Esse é o maior conselho, mano. Confiar em Deus. Fechar a brecha e confiar que você é capaz também. Porque se não confiar em você também, não tem como fazer Jesus operar, na verdade, né? Confiar é a fé. A fé. Confiar a fé. Você vai ser liberto. Você vai ser liberto, né? Eu já tentei várias vezes, como um dia eu achei que eu não ia conseguir ser liberto. Por várias vezes você cair. Porque quanto mais você cai, menos esperança você tem. Sim, vai diminuindo. Vai diminuindo sua esperança. Opa, pera, já tentei, não consigo, então vou ficar nesse vício. Eu achei que ia morrer nesse vício, né? Falei, caramba, nunca vou conseguir libertar. Mas não, quando eu comecei a confiar em Deus e entregar o coração, eu fui liberto do nada. Foi da água pro vinho, mano. A palavra. Então esse é o maior conselho. Só confiar em Deus e tapar as brechas e acreditar que isso é possível. Tudo é possível. A Bíblia diz, né? Tudo é possível ao que crê. Então se você crê, se você crê, varão, essa é a realidade. Maravilha. Amém. Deu uma palavra de incentivo para a gente encerrar com os jovens aqui, os irmãos. Incentivo é uma palavra bíblica aí. Uma palavra bíblica? É essa aqui. É a mesma. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Se você crê que você consegue aquilo, né, você tem que manter a fé. Sim. Manter a fé no objetivo que você tem. Né? Como eu coloquei fé que eu ia conseguir me libertar através de Jesus, então eu fui liberto, mano. Então esse é o incentivo, né? Se você crê que é possível, você tem que correr atrás. Vai vir a luta, vai vir, mas você não pode desanimar, né? Manter o foco. Sim. Como Pedro perdeu, mas depois Jesus resgatou ele de volta, né? Assim devemos ser nós também, mano. Essa é a palavra de incentivo para todos. Maravilha. Comente aqui abaixo esta palavra que o jovem Marcos deixou aqui para nós, para o nosso incentivo. Tudo é possível aquele que crê. Comenta aqui, tudo é possível aquele que crê. E talvez esta palavra que ele deu possa servir para outras coisas, outros casos, outros vícios também. Possa ser que você não tenha o vício da masturbação, nem pornografia, mas possa ser que você está em busca de algo da parte de Deus, de um objetivo. E isso que ele falou de entregar os caminhos ao Senhor, fechar a brecha e também acreditar é o que faz a gente alcançar qualquer coisa. Como ele disse, tudo é possível aquilo que crê. Então não importa o que você está em busca, o importante é você acreditar que você vai alcançar e você alcançar.
alcança. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o jovem Marcos, que esteve aqui conosco. E eu creio que vem mais conteúdo por aí, muito mais testemunhos, experiência, que vão nos fortalecer e nos edificar na presença do Senhor. Não se esqueça, compartilhe, comente, deixe o seu like e até a próxima, se Deus quiser. Se despede o pessoal aí. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vai do seu...